Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E seja bem-vindo também ao primeiro dos 4 vídeos especiais que vão ser lançados ao longo deste mês de novembro. E estou a falar dos vídeos de top de Fighting Fantasy, começando com o top 20 dos meus livros das aventuras fantásticas, dos meus livros favoritos das aventuras fantásticas, ou se quisermos ser mais abrangentes, da Fighting Fantasy. Este é o primeiro de 4 vídeos que eu prometi quando eu fiz a crítica ao Balance of Fate. Portanto, durante este hiato em que eu vou estar a trabalhar noutros vídeos, principalmente no The Lone Wolf, eu decidi ir trazendo aqui alguns vídeos mais, ou melhor, menos elaborados, em que eu faço aqui um top dos livros da coleção da Fighting Fantasy, começando com os meus favoritos, depois passando para os melhores livros, na minha opinião, para começar, e passando depois, terminando depois em grande com aqueles que eu considero ser os piores livros, ou aqueles que são os livros menos bons para jogar, quer seja para começar, quer seja mesmo para jogar. E então, este vai ser um top 20, portanto, vamos ter aqui duas partes. A primeira parte vai ser desde o número 20 até o número 11 e depois o resto dos volumes será no vídeo posterior. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar, porque eu vou apresentar aqui o meu top e eu tenho algumas coisas a dizer em relação a estes livros. Eu tenho-os aqui comigo e vamos começar então com o número 20. O número 20 é Máscaras de Destruição. Eu gosto bastante deste livro e eu, de certa forma, eu não achei muito justo eu colocá-lo aqui em 20º lugar, mas algum tinha aqui para o último. Portanto, só o facto dele não estar fora deste top já é muito bom. Portanto, Máscara da Destruição é muito simples. E, basicamente, nós somos o governador, não é? O soberano de uma terra chamada Arian, neste caso, numa cidade de um reino chamado Arian, e nós somos recrutados, basicamente, para nós travarmos os planos da feiticeira Morgana de libertar os golems dela. E os golems vêm equipados com máscara de destruição, que lhes conferem poder sobre todas as coisas. E não digo que logo desde o início nós percebemos isso, mas o que acontece é que rapidamente nos apercebemos que estamos a encaminhar para uma armadilha. Mas mesmo assim, nós também somos a única pessoa que deve travar esta ameaça da Morgana. Portanto, a história está recheada de momentos tensos, existe esta conspiração à nossa volta que se vai desmascarando à medida que nós vamos avançando na história. Se nós fizermos o caminho correto, nós vamos começando a montar as peças deste puzzle que é a história deste livro e nos apercebendo que existe realmente alguma conspiração aqui por detrás para nos levar para uma armadilha e nos transformar no último golem que a Morgana precisa para terminar o seu plano. E tudo o resto nesta aventura é muito atmosférica. Eu gosto do sentimento opressivo e que as terras por onde nós viajamos nos fazem transmitir. Eu gosto imenso disso. Eu gosto bastante deste livro, embora a única crítica que eu tenha a dizer, a crítica mais negativa que eu possa dizer em relação a este livro, é que o final é muito abrupto. Muitos livros da Fighting Fantasy também terminam de uma forma rápida, mas não tão rápidos como este. E este termina em. São três linhas são 3 linhas de final, portanto, basicamente é mesmo um final muito abrupto, porque é logo depois de nós termos derrotado o boss final deste livro e automaticamente somos entregues ao final sem um epílogo propriamente dito que mostra as consequências da nossa. Pronto, nós temos conseguido derrotar Morgana e termos, de certa forma, salvo o reino e o mundo. Seja como for, Máscaras de Destruição é um livro muito bom e eu recomendo vivamente. Não digo mesmo para quem está a começar, mas porque eu não o incluí na minha lista dos melhores livros para começar, mas é um livro muito bom por causa da própria história em si e por causa da própria aventura e por causa também da própria conspiração em torno da nossa personagem. Portanto, número 20, Máscaras de Destruição. O número 19 vai para a Espada do Samurai.
Este é também muito interessante. Obviamente, porque se não fosse, ele não estava aqui nesta lista. Mas este, basicamente, nós somos um samurai, nós servimos o Shogun de uma terra chamada Hashiman, eh, em Alancia, só mesmo para que conste, não é em Alancia, é em Titan, mais propriamente no continente de Kul. E já agora também o Máscara de Destruição também se passa em Kul, que é um dos continentes de Titan, o continente mais. É considerado como o continente negro de Titan, portanto, onde tudo o que seja relacionado com o caos se reúne para lá. A terra de Hashiman parece muito mais isolada, tendo em conta todos os outros territórios que existem neste continente. Na espada do samurai, nós temos que partir numa demanda para recuperar uma espada que foi roubada pelo Senhor das Trevas Ikiro. A espada chama-se Morte Cantante e então nós temos que entrar numa demanda para a recuperar. E existem aqui algumas diferenças de mecânicas que foram introduzidas neste livro. Nós, sendo um samurai, nós temos várias habilidades, como a habilidade de utilizar duas espadas, como a habilidade de usar arco e flecha, entre outras, e nós temos que escolher uma destas habilidades. E também temos a mecânica da honra. E sendo samurai, obviamente que a honra é muito importante. E se essa pontuação chegar a zero, então a nossa personagem vai cometer seppuku. Isso é automaticamente. É algo que acontece, está mesmo nas regras. Se a nossa honra chegar a zero, independentemente de onde nós estivermos, hum, nós cometemos suicídio. Portanto, a espada do samurai é muito bom. É uma mistura de um Japão feudal com mitos e lendas japonesas, portanto está aqui uma boa mistura de uma fantasia medieval ou de uma fantasia feudal, podemos considerar, e que traz uma lufada de ar fresco para um género que é muito à base da fantasia medieval que nós estamos habituados a ver. Portanto, a Espada do Samurai número 19 eu recomendo vivamente. Em 18º lugar temos um dos dois livros-jogos de ficção científica que eu vou trazer para este top 20. E o primeiro é O Planeta Rebelde. Eu gosto muito, muito deste livro e, tendo em conta que a maior parte dos livros de ficção científica da Fighting Fantasy são um bocadinho fraquinhos, este é realmente um reverso da medalha e é muito, muito bom no seu setting, na maneira como ele é construído, no lore que é desenvolvido e quase que me dá vontade e quase que era bom se criasse uma série de livros-jogos em torno disto, porque há muita coisa desenvolvida e este livro merecia pelo menos ser expandido. Não, se não fosse em vários livros, pelo menos esta história podia ser um bocadinho mais expandida, em vez de ter as 400 referências típicas, poderia ter um bocadinho mais, poderia ter 500 ou 600 ou até 700, quem sabe, e assim tínhamos algo com muito mais substância. O que é que eu quero dizer com isto? Neste livro, o planeta Terra, não é? Nós colonizamos vários planetas e um deles que nós descobrimos foi o planeta Arcadion, que é habitado pelos arcadianos. E rapidamente, passado algum tempo, não é? Não exatamente na mesma altura, mas os arcadianos rapidamente começam a escravizar os planetas que nós colonizamos. E isso graças à influência de um computador-mãe, ou um computador rainha, acho que é o computador rainha, não sei, é um computador rainha, eu tive que ler aqui na sinopse, de um computador rainha que os controla como uma hive mind, ou seja, como uma mente coletiva. E então o nosso objetivo é, nós como um agente secreto, viajar para cada um desses planetas que foram escravizados pelos arcadianos, encontrar cada um dos líderes da resistência e descobrir pistas sobre um código secreto, um código binário que protege esse computador rainha, para depois nós, no fim, chegarmos ao planeta Arcadion e infiltrar-nos no edifício principal. E se nós tivermos esse código, ou se nós conseguirmos desvendar qual é o código, nós conseguimos entrar e depois destruir esse computador. Eh, Duas coisas que eu gosto neste livro é o facto de como os planetas estão desenvolvidos. Eu gosto bastante quando nós viajamos para os planetas, temos alguma ideia sobre como é que eles são, de uma questão social, política, como é que é o clima dos planetas, que tipo de arcadianos dominam esses mesmos planetas. Portanto, é tudo muito bem conseguido e é por isso que eu digo que este livro podia ter uma série ou podia ter um bocadinho mais de expansão para nós podermos explorar um bocadinho mais essas dinâmicas desses planetas. E a outra coisa que eu gosto imenso
neste livro é como os diversos tipos de arcadianos são desenvolvidos. Aqui neste livro nós temos os arcadianos do norte, os arcadianos do centro e os arcadianos do sul. E cada um deles, cada uma dessas espécies, é mais dominante num dos três planetas que nós visitamos. Portanto, é tudo muito bem pensado, é muito bem conseguido. As regras são as regras padrão da Fighting Fantasy, portanto, mesmo isto sendo um livro de ficção científica, não existem combates contra naves, não existem raios laser ou pistolas ou phasers ou o que quer que existam neste tipo de aventuras. Nós temos uma espada laser não, nem sequer é uma espada laser, é uma espada normal. E basicamente é isso. Nós temos as regras típicas e pronto, e vamos à aventura. Portanto, Planeta Rebelde, número 18 desta lista, eu recomendo vivamente. É muito bem escrito, está muito bem conseguido. Passando para o número 17, temos o segundo livro de ficção científica. Aqui podemos considerar ficção científica, mas não do mesmo género que o Planeta Rebelde. E o livro que eu tenho é Comando Robô. Só de olhar para a capa eu não preciso de dizer mais nada. Temos robôs e temos dinossauros. E a capa mostra os dois a andar à luta. Eu não preciso dizer mais nada. Mas eu preciso claramente de dizer do que é que se trata este livro e porque é que ele é um dos meus favoritos. Aqui nós somos uma espécie de um criador, nós somos um criador de dinossauros. Não é dito exatamente se é um planeta ou se é um país chamado Talos, e um dia nós somos dominados pelos Carossianos. Eu tenho que ver aqui porque há os nomes são assim meio esquisitos. E esses Carossianos libertam um vírus que faz com que toda a população de Talos adormeça. Por alguma razão, nós não adormecemos. E com isso, com a população de Talos adormecida, os Carossianos iniciam a sua invasão. E o nosso objetivo é eh, impedir essa mesma invasão, enquanto nós também tentamos encontrar uma cura para esta doença do sono que se abateu sobre a nossa população. E para isso nós vamos nos servir de robôs. Existem robôs espalhados por todo o lado, e como a população está adormecida, os robôs estão disponíveis para nós utilizarmos. E existem imensos robôs aqui com várias características, sejam robôs voadores, robôs terrestres, robôs com maior blindagem, robôs que são mais rápidos. Portanto, existe aqui uma panóplia enorme de robôs que nós podemos utilizar e essas características são muito interessantes e tornam esta aventura muito, muito versátil. E é muito interessante nós sentirmos que estamos dentro de um robô ou quando mudamos de um robô para outro. É muito, muito interessante. Isto está muito bem conseguido. Este livro foi escrito por Steve Jackson, não o Steve Jackson britânico, não o coautor das Aventuras Fantásticas, mas o Steve Jackson americano, o mesmo que escreveu O Pântano do Escorpião e O Demónios das Profundezas. E nota-se aqui que o estilo dele é muito diverso. Nós exploramos aqui exploramos várias cidades e infelizmente as cidades não são muito desenvolvidas, não são muito descritas, é apenas dado apenas uma pequena descriçãozinha, mas nada de mais acerca da cidade, alguns locais para visitar e, e é só isso. No entanto, nós temos aqui bastante exploração para fazer e existem várias formas de terminar este livro com sucesso. Nós podemos mesmo encontrar a cura para a doença do sono e libertar os nossos conterrâneos desta dormência, ou então nós podemos encontrar o líder dos Carossianos e derrotá-lo. E podemos derrotá-lo através de um combate singular ou através de um combate com robôs. Portanto, existem aqui estas variações que fazem com que nós queiramos voltar esta história numa segunda e terceira vez para nós tentarmos ver um caminho diferente e uma conclusão completamente distinta àquela que nós tivemos antes. Portanto, Comando Robô é muito bom. Nós enfrentamos dinossauros, montamos robôs, eh, lutamos contra uma conspiração que tenta invadir a nossa Terra, portanto, tem tudo para dar certo. Portanto, Comando Robô número 17 desta lista dos meus livros favoritos. Vamos passar agora ao número 16. E para quem gosta de super-heróis, então vai gostar deste título, porque o número 16 é Encontro com o Medo. Nós aqui somos um super-herói, o Justiceiro, que
ajuda a cidade de Titan City contra os vários vilões que aparecem por aqui. Isto é claramente são enormes referências a super-heróis da Marvel e da DC. Existem aqui muitas referências a super-heróis e a super-vilões também. Existem referências ao Homem-Aranha, ao Super-Homem, ao Batman. Temos aqui imensas referências. Existem aqui imensos vilões e a própria história é muito fragmentada e muito variada num ponto de vista em que nós podemos, como é que eu ia dizer? Nós podemos completar a aventura de diversas maneiras. O objetivo aqui é nós impedirmos que este cavalheiro, que é o Titanium Cyborg, eh, faça uma reunião com os restantes membros da organização Medo, pronto, nessa reunião, é uma reunião muito importante, mas nós temos que impedir que essa reunião aconteça. Só que nós não sabemos quando é que vai acontecer, nem onde. E então, durante a aventura, enquanto nós vamos fazendo o nosso trabalho de super-heróis e enfrentando vilões e solucionando casos, nós podemos recolher informações preciosas que nos irão dizer onde é que esta reunião se irá suceder. Quando nós criamos a nossa personagem, o nosso super-herói, nós temos 4 superpoderes para onde nós podemos escolher. E temos os típicos poderes, temos os poderes do super-homem, que é a super força e também a capacidade de voar. Não temos visão térmica, nem super sopro, nem nada do género, mas pelo menos aqueles dois nós temos. Temos elevada perícia tecnológica, que é basicamente um cinto, um utility belt, não é? Um cinto com engenhocas, como o que o Batman tem. Depois temos um poder mental, que eu já não me lembro como é que se chama, é o psicopoderes, que é poderes da mente. E depois também temos fonte de energia, que é a capacidade de lançar raios pelos dedos. Portanto, escolhendo aqui um destes, nós depois podemos fazer a aventura de diversas formas. Portanto, a versatilidade com que este livro nos entrega é muito grande. Este livro tem também mais referências do que o costume. Eu acho que ele tem 440 referências, portanto já é um bocadinho mais preenchido, mas também tendo em conta a quantidade de conteúdo e a variação a variação narrativa, eu acho que é perfeitamente normal que ele tenha este número de referências. Eu gosto bastante, para quem gosta de super-heróis, isto é uma mão cheia e o final não é muito fácil de conseguir, não é fácil de conseguirmos saber o local exato da reunião do medo, porque para cada superpoder existe um caminho muito estreito, um caminho correto muito estreito para nós termos as informações necessárias. Portanto, é preciso fazer várias tentativas, muitas tentativas, para nós conseguirmos encontrar o caminho correto para descobrirmos onde é que os vilões se vão encontrar. Seja como for, o Encontro com o Medo é um livro-jogo muito bom que eu recomendo vivamente, mas não para quem está a começar, porque ele tem uma certa complexidade. Para o número 16, regressamos ao continente de Cool com O Senhor do Caos. E eu lembro-me que há uns anos, e quando eu digo há uns anos valentes, há mais de 10 anos, eu provavelmente colocaria este livro entre o meu top 5. Mas entretanto eu fui lendo outros livros da coleção foram surgindo, comecei a adquirir outros livros da Fighting Fantasy que nunca tinham sido lançados em Portugal nem no Brasil. E depois, entretanto, também, à medida que eu ia lendo alguns mais antigos, a minha percepção foi mudando e este livro saiu do meu top 10 e passou a estar no meu top 20. Mas mesmo assim, eu gosto muito da forma como este livro é construído. No Senhor do Caos, nós somos um aventureiro que tem que partir para Kul, é enviado para Kul, para derrotar este indivíduo, o Senhor do Caos. Porque o vilão, que é Shanzi Kul, que é um necromante, ele roubou um cetro do poder. E nas mãos dele o cetro é demasiado poderoso e pode levar à destruição do mundo. A típica história do vilão que quer dominar o mundo inteiro. Algo que eu gosto imenso aqui é a forma também, a própria atmosfera, a atmosfera caótica que se encontra aqui, os horrores que são
há muito body horror aqui, muitas criaturas deformadas, mutações criadas mesmo por este ser. Há muitos horrores aqui presentes nesta aventura e, hum, e eu gosto bastante da forma como nós fazemos este livro, da progressão que nós fazemos. Nós vamos para uma cidade chamada Asquios e penso eu que temos aqui um mapa da cidade. Os outros livros também têm mapa, mas eu gosto bastante deste mapa, do mapa desta cidade, e nós podemos explorá-la. E quando nós exploramos a cidade, nós temos coisas importantes a fazer, nós temos compras para fazer, nós temos de adquirir. Existe informação que nós podemos adquirir também, e este livro introduz uma mecânica que é a notoriedade, que é basicamente a atenção que nós levantamos na cidade. Se nós fizermos coisas que levantam demasiada atenção, nós podemos chegar a uma pontuação demasiado elevada de notoriedade e somos obrigados a sair da cidade. E se nós não fizermos coisas importantes, nós podemos perder informação importante que depois podemos utilizar mais perto do fim. Algo que eu também gosto, e isto dependendo muito do caminho que nós fazemos, não é exatamente um caminho muito fechado, mas nós podemos encontrar várias vezes com um elfo negro chamado Nas, que também anda à procura deste cetro. E embora ele seja uma criatura das trevas, durante a aventura, se nós o encontrarmos várias vezes, nós podemos criar aqui até uma ligação de compreensão e até de respeito por ele. E essa relação é mútua, portanto, essa é uma relação recíproca, porque ele também sente esse respeito por nós. No entanto, no fim, os objetivos são idênticos. Eu quero recuperar o cetro, ele quer também ter o cetro para ele. Portanto, é um inimigo que nós depois teremos que derrotar no fim, mas eu gosto imenso de como esta relação é criada. Podia ser um bocadinho mais desenvolvida perto do fim, talvez até criar finais alternativos, mas tirando isso, O Senhor do Caos é uma boa aventura e eu gosto imenso deste livro e eu recomendo vivamente. Mais uma vez, não para quem está a começar, mas é uma história muito, muito boa. Passando agora para o 14º, vamos pegar num dos livros mais recentes que saíram da Fighting Fantasy com Secrets of Salamonis. Este foi um dos dois livros que saíram a celebrar os 40 anos da Fighting Fantasy, portanto o outro foi o Shadow of the Giants. E o que é que eu posso dizer? Eu gosto muito, muito deste livro. Ele foi escrito pelo Steve Jackson, co-autor da Fighting Fantasy, portanto o Steve Jackson britânico, com o apoio do Jonathan Green. E nota-se, porque junta-se um bocadinho a complexidade narrativa e a dificuldade do Jonathan Green com a capacidade experimental que nós vemos no Steve Jackson. E existem vários livros nesta lista do Steve Jackson. O Encontro com o Medo é um deles, que mostram essa capacidade de experimentar com novas regras, com novas mecânicas e trazer algo de novo e refrescante para a série. E o Secrets of Salamonis é um desses. Nós somos basicamente um guerreiro que chega a Salamonis para arranjar trabalho e basicamente nós temos uma série de quests para fazer. Temos uma quest board, não é? Uma série de missões para fazer, não é? Temos um quadro de missões, escolhemos as missões que queremos fazer e depois vamos fazê-la. E depois, se nós conseguirmos completar as missões com sucesso, nós recebemos uma certa pontuação, que é o Am Honor, que é basicamente a pontuação que nós fazemos. Eu não me recordo se é uma pontuação muito importante ou não, se é essencial para nós conseguirmos completar a aventura ou não, mas é basicamente um score que nós adquirimos no fim de cada uma dessas quests. Eu posso dizer que existe uma certa ordem para fazer estas quests, no entanto, é sempre bom nós pegarmos nisto assim pela primeira vez e tentarmos entrar entrar de cabeça e, hum, e fazer estas missões que são muito variadas. Dá para conhecer um bocadinho de Salamonis, porque nós nunca entramos realmente na cidade, pelo menos que eu saiba. E é uma boa maneira também de conhecer esta zona de Alancia que é muito pouco, não é assim tão explorada como noutras zonas
deste continente. Portanto, Secrets of Salamonis é um bom livro, eu não o recomendava propriamente para iniciar, por causa da sua própria complexidade. Inclusive nas regras nós temos até os dias da semana e as coisas influenciam-se consoante o dia da semana em que nós estamos, portanto ainda existe essa mecânica em cima, mas é uma boa aventura e foge um bocadinho à linearidade da maior parte deste tipo de livros. Portanto, este 14º livro, Secrets of Salamonis, é um muito bom livro para jogar. Passando para o 13º, temos Ladrão da Meia-Noite. Este é um exemplar da Marques Saraiva, oferecido pelo meu grande amigo Jonathan Almeida, a quem eu mando um grande abraço. Neste livro, nós somos um ladrão, fazemos parte da Guilda de Ladrões do Porto Black Sand, ou Porto da Areia Negra, onde se passam os eventos da Cidade dos Ladrões. E aqui nós temos uma missão que é basicamente uma. Esta é a missão que nós vamos fazer para nos tornarmos verdadeiramente membros desta guilda. E então o objetivo é nós roubarmos o olho do basilisco que pertence a um mercador rico, a um mercador famoso de Porto Black Sand. E basicamente é isto. A história é esta. Como ladrão, nós temos algumas habilidades que nós podemos escolher e dentro dessas habilidades nós depois podemos utilizá-las ao longo da nossa aventura. E isto é uma aventura que não nos coloca exatamente a explorar a cidade, não de uma forma tão aprofundada ou tão abrangente como a Cidade dos Ladrões. Nós basicamente vamos para uma determinada zona da cidade e a nossa exploração começa aí. Não dá para explorar outras zonas, mas existem várias referências, uma vez que estamos na Cidade dos Ladrões, existem algumas referências hum, a personagens ou a localizações já mencionadas na Cidade dos Ladrões, mas aqui o nosso objetivo é mesmo nós reunirmos informação, investigar os vários locais onde achamos que podemos encontrar informação para descobrirmos o olho do basilisco. E basicamente é isso. Nós aqui agimos fortemente como um ladrão, embora já perto do fim a história se transforme mais num dungeon crawler, mas tirando isso, as secções em que nós somos um ladrão são muito bem conseguidas e eu gosto muito de como nós agimos exatamente como um ladrão, utilizando as habilidades, a habilidade de escalar, a habilidade de abrir fechaduras, o pickpocket, não é? Ser o carteirista, tentar roubar alguma informação de alguma personagem, andar silenciosamente, escondermos-nos nas sombras. Portanto, isto são muito habilidades de um ladrão e é uma personagem que eu gosto imenso porque não é uma personagem que vai ativamente para as coisas e gosta de agir nas sombras. E é por isso que eu gosto imenso, imenso deste livro. Portanto, número 13 aqui deste top 20, O Ladrão da Meia-Noite, é um livro muito, muito, muito bom. E é também no Porto da Areia Negra que se passa o 12º livro desta lista, que é A Cidade dos Ladrões. Exatamente. Portanto, eu tenho ali depois o exemplar mais recente da Porto Editora, mas eu estou a usar o exemplar aqui da Verbo, por uma questão de consistência, vá, podemos dizer isso. Portanto, A Cidade dos Ladrões é um livro muito bem conseguido. Eu gosto imenso como o Porto da Areia Negra está desenvolvido, gosto de como o Ian Livingstone construiu aqui uma cidade viva, uma cidade com detalhe, uma cidade com muitos pontos para visitar, muito heterogénea e é muito interessante. E nesta aventura, nós somos recrutados pelo Mayor de Silverton para nós irmos para a Cidade dos Ladrões, para Black Sand, ou para o Porto da Areia Negra, e encontrarmos um feiticeiro chamado Nicodemus, que tem as informações necessárias para nós derrotarmos Zanbar Bone. Ao início, nós vamos com a intenção de recrutar o Nicodemus para derrotar o Zanbar Bone, mas ele diz que não quer ter muita coisa a ver com isso, ele quer viver sossegado debaixo da sua ponte e dá-nos as informações necessárias para nós derrotarmos Zanbar Bone de uma vez por todas. Não é exatamente uma vez por todas, porque sabemos que existe o Port of Peril que marca o regresso de Zanbar Bone, mas este foi um livro que foi lançado há muito mais tempo, portanto podemos considerar que na altura era mesmo para derrotar Zanbar Bone de uma vez por todas. E
E a maior parte deste livro é exatamente na Cidade dos Ladrões. Explorarmos enquanto procuramos pelo Nicodemus e depois encontrarmos os ingredientes necessários para nós conseguirmos derrotar então Zanbarbone na fase final desta aventura. Tirando a fase final, que é basicamente nós subirmos a uma torre e irmos explorando aos bocadinhos, toda a exploração na cidade é muito, muito bem conseguida. É uma exploração linear, portanto, não existe aqui um fator de mundo aberto, portanto, nós vamos sempre em frente, portanto, não há possibilidade de voltarmos para trás. Mas mesmo assim, há uma variedade enorme de caminhos que nós podemos fazer, embora, obviamente, haja apenas um caminho correto, se bem que esse caminho correto é mais a partir do momento em que nós encontramos o Nicodemus. Antes disso, nós podemos explorar a cidade como nós quisermos, podemos seguir os caminhos que nós quisermos, porque não existe propriamente um caminho principal para nós fazermos até chegarmos a esse ponto, a esse meio ponto da história. Portanto, a partir do momento em que nós encontramos o Nicodemus, é que já passa a ser uma aventura mais linear, mas mesmo assim não é menos interessante. Portanto, A Cidade dos Ladrões é um livro muito, muito bom, eu recomendo vivamente. E quem ainda não o obteve, tem agora a oportunidade de o obter através da Porta Editora, que lançou recentemente este livro. Portanto, tem uma oportunidade de explorar o Porto da Areia Negra e descobrir os perigos que se encontram nesta cidade dos ladrões. De uma exploração na superfície passamos para uma exploração subterrânea, e o 11º livro e último deste vídeo é A Masmorra Infernal. Mais uma vez, um dos títulos publicados pela Porta Editora, que está ali atrás. Portanto, vocês têm a oportunidade de explorar esta masmorra cheia de perigos e monstros e armadilhas e tudo e mais alguma coisa. Isto é Dungeon Crawler puro, na minha opinião. Neste livro, nós somos um aventureiro que decide entrar numa competição anual que é o Desafio dos Campeões. E esse desafio envolve nós e outros competidores entrarmos numa masmorra, a titular Masmorra Infernal, e tentar sair de lá com vida. Esta masmorra foi criada por um barão, que é o Barão Succumbit, e o nosso objetivo é mesmo ultrapassarmos todos os perigos, os mestres do desafio que existem no interior desta masmorra e depois nós sairmos e reclamarmos o prémio que é que é 10.000 moedas de ouro, o que é muito neste universo. Uh, Livro escrito por Ian Livingstone. Aqui a história é... O caminho correto é muito linear, e eu posso dizer que o caminho correto passa por nós encontrarmos todos os outros competidores, mas mesmo que nós façamos um caminho diferente ou escolhamos uma curva errada, mesmo assim existe uma grande variedade de eventos e uma grande variedade de coisas aqui a acontecer, e esta masmorra é mesmo implacável. Eu diria mesmo que é das várias... ah, dos vários livros que incluem uma masmorra infernal, esta é a melhor. E eu posso dizer, o Desafio dos Campeões também tem uma masmorra muito bem conseguida, muito bem construída, mas sendo que o Desafio dos Campeões começa com uma série de combates de gladiadores, existem ali muitas referências, não é? A própria masmorra em si depois é mais curta do que esta porque tem menos referências. E depois temos o The Dungeon on Blood Island, que não é má, mas termina de uma forma muito... é demasiado fácil. De uma maneira demasiado fácil. Portanto, a Masmorra Infernal é mesmo bastante desafiante e eu recomendo, é um livro que eu recomendo, mas para irem com cuidado, porque é uma masmorra, porque é um livro muito difícil. Mesmo à boa moda do Ian Livingstone, ele consegue escrever histórias espetaculares. A nossa interação com os personagens, principalmente com o Bárbaro Throm, é muito boa, mas em termos de dificuldade este livro é muito difícil, mas não menos interessante, e o próprio lore, a própria história em torno da Masmorra Infernal também está muito bem conseguida, está muito bem desenvolvida. E com isto termino o meu a primeira parte do meu top 20 dos meus livros da Fighting Fantasy favoritos. No próximo vídeo eu irei trazer os livros desde o 10 até ao 1, mas antes de terminar,
eu vou fazer aqui a contagem, mais uma vez, dos livros, desta vez por ordem crescente, começando pelo 11º e terminando no 20º. Portanto, 11º, A Masmorra Infernal. No 19º, A Cidade dos Ladrões. 19º não. 12º, A Cidade dos Ladrões. 13º, O Ladrão da Meia-Noite. 14º, Secrets of Salamonis. 15º, O Senhor do Caos. 16º, Encontro com o Medo. 17º, Comando Robô. 18º, O Planeta Rebelde. 19º, A Espada do Samurai. E, por fim, Máscaras de Destruição como o 20º. E com isto termino esta primeira parte. Eu espero que tenhas gostado, caro aventureiro. Se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Deixa nos comentários as tuas opiniões. Se tiveres também um top 10 destes livros, um top 20 mesmo, desafio-te a colocares o teu top na caixa dos comentários. Caso ainda não te tenhas juntado à guilda, subscreve no canal e toca no sino para continuares a receber notificações acerca de novos conteúdos que eu vou trazendo aqui para o canal. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.